Ele humilhou a faxineira na frente do sheik, mas ela respondeu em árabe fluente. Mariana Silva sentia as mãos tremerem enquanto segurava o pano de limpeza. O gerente a havia arrastado pelos corredores até o saguão principal e agora todos os olhares estavam sobre ela. Foi você que limpou a suíte presidencial esta manhã? A voz de Roberto Farias ecoou pelo hall luxuoso do Hotel Imperial. Ele não esperou resposta. Claro que foi. E onde está o relógio de ouro que o Sr. Al-Rashid deixou sobre a mesinha de cabeceira? O hóspede árabe observava a cena com expressão neutra, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. Ao lado dele, uma funcionária de uniforme vermelho traduzia nervosamente as palavras do gerente. Eu não sei de nenhum relógio, Sr. Farias, Mariana respondeu baixinho, sentindo o peso de dezenas de pessoas assistindo à humilhação pública. Não sabe? Roberto riu com sarcasmo. Que conveniente. Uma peça de milhares de dólares desaparece logo depois que você limpa o quarto. E você quer que eu acredite que é coincidência? Mariana apertou as luvas amarelas entre os dedos. Seus olhos ardiam, mas ela não deixaria as lágrimas caírem. Não ali, não na frente de todos. Senhor, eu jamais pegaria algo que não fosse meu. Trabalho aqui há 3 anos e nunca... 3 anos fazendo o quê? Limpando banheiros? O gerente interrompeu com crueldade. Pessoas como você não deveriam nem estar num lugar como este. Este é um hotel 5 estrelas, não uma pensão de 5ª categoria. Um murmúrio percorreu o saguão. Alguns hóspedes desviavam o olhar, constrangidos. Outros observavam com curiosidade mórbida. A funcionária de uniforme vermelho parecia mortificada, mas continuava traduzindo cada palavra para o hóspede árabe. Vou pedir que esvazie seus bolsos agora mesmo, Roberto ordenou, na frente de todos. Mariana sentiu o sangue gelar. Suas mãos foram automaticamente para os bolsos do uniforme azul claro, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz firme saiu de sua boca. Não em português, em árabe. Sayyidi, ana lam almazai shay'in la yamlikuni. Ana wa amil bisharaf, lan akunti katak. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto Farias parou no meio do movimento, boca entreaberta. A funcionária que traduzia arregalou os olhos, e o Sheik Al-Rashid deu um passo à frente, pela primeira vez, mostrando genuína surpresa. Anti tatakalam al-Arabia? Ele perguntou diretamente a Mariana. Naam Sayyidi, ela respondeu, mantendo o olhar firme. Isto fi Dubai, lima yaqrub min 5 sanawat. Ta'allamtu aluga hunaka. Roberto olhava de um para outro perdido. A tradutora havia esquecido completamente sua função, fascinada pela conversa que se desenrolava à sua frente. O que ela está dizendo? O gerente exigiu saber. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O Sheik Al-Rashid ergueu a mão pedindo silêncio. Então, em português carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível, ele disse: Esta mulher me disse que nunca tocaria em algo que não lhe pertence, que é mãe e trabalha com honra, e não trairá minha confiança. Sim, mas o relógio... Roberto tentou retomar o controle da situação. O relógio está no meu cofre particular. O sheik o interrompeu friamente. Eu mesmo o guardei ontem à noite. Não estava sobre nenhuma mesinha. O silêncio voltou a cair sobre o saguão, mas agora tinha um peso diferente. Pesado de vergonha. Roberto Farias empalideceu. Deve ter havido um mal-entendido, ele gaguejou. Eu pensei... O senhor pensou em humilhar uma funcionária publicamente sem sequer verificar os fatos, o sheik disse com severidade. Isso é inaceitável. Mariana continuava parada no mesmo lugar, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Queria correr dali e desaparecer, mas suas pernas pareciam presas ao chão de mármore. Senhor Al-Rashid, por favor aceite minhas mais sinceras desculpas. Roberto se curvou levemente. Foi um lamentável equívoco. Não é a mim que deve pedir desculpas. O hóspede árabe olhou diretamente para Mariana. O gerente hesitou. Seus lábios se moveram, mas as palavras demoraram a sair. Senhora Silva, peço desculpas pelo...
pelo incidente. Não havia sinceridade em sua voz. Mariana sabia disso. Todos sabiam. Mas ela assentiu levemente e murmurou: "Com licença." Ela se virou para sair, mas a voz do sheik a deteve. "Um momento, por favor." Mariana parou, mas não se virou completamente. Estava exausta, humilhada. Queria apenas voltar ao vestiário, trocar de roupa e ir para casa abraçar sua filha. "Como aprendeu a falar árabe tão bem?" Ele perguntou com genuína curiosidade. "Morei no Oriente Médio por alguns anos, senhor." "Em Dubai, você disse. Trabalhava lá?" Mariana respirou fundo. Não gostava de falar sobre aquela época, sobre tudo que havia perdido. "Meu marido trabalhava lá. Eu o acompanhava." Algo em sua voz deve ter transmitido que aquele assunto era doloroso, porque o sheik apenas assentiu respeitosamente. "Bem, agradeço pela honestidade e lamento o que aconteceu aqui hoje." "Obrigada, senhor." Desta vez, quando ela se virou, ninguém a deteve. Mariana atravessou o saguão com a cabeça erguida, mesmo sentindo todas as mãos luvas amarelas contra o peito. Os outros funcionários se afastavam à sua passagem, alguns com pena nos olhos, outros com algo que parecia inveja ou desconfiança. No vestiário, ela finalmente deixou as lágrimas caírem, não pela acusação injusta, mas pela lembrança que a conversa em árabe havia despertado. Dubai, Karim, a vida que tiveram, a vida que perderam. "Mari?" A voz suave de Clarice, a supervisora de limpeza, veio da porta. "Você está bem?" Mariana enxugou o rosto rapidamente com as costas da mão. "Estou sim, só cansada." Clarice entrou e sentou-se ao seu lado no banco estreito. Ela tinha mais de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, e era uma das poucas pessoas no hotel que tratava Mariana com verdadeira gentileza. "O que o Farias fez ali foi vergonhoso," ela disse com firmeza. "Todo mundo está comentando. Ele te acusou sem provas, na frente de todos. Não é a primeira vez que ele me trata mal," Mariana confessou, "mas nunca tinha sido tão público." "Ele tem algo contra você?" Mariana deu de ombros. Como explicar que alguns homens simplesmente não gostavam de mulheres que não baixavam a cabeça para eles? Que Roberto Farias a olhava com desprezo desde seu primeiro dia porque ela se recusava a sorrir servilmente para ele? "Ele acha que eu não deveria estar aqui." Foi tudo o que disse. "Bobagem. Você é uma das melhores funcionárias que temos." Clarice tocou seu ombro. "Mas preciso te avisar uma coisa, Mari. O Farias está furioso. Você o fez passar vergonha na frente de um hóspede importante." "Eu não fiz nada. Apenas me defendi." "Eu sei. Mas ele não vai ver assim. Precisa ter cuidado." Mariana assentiu, sentindo um peso no estômago. Clarice tinha razão. Ela havia criado um inimigo poderoso sem querer. "Posso perguntar uma coisa?" Clarice hesitou. "Você realmente morou em Dubai?" "Morei." "E fala árabe de verdade? Todo mundo está dizendo que você conversou com o sheik como se tivesse nascido lá." Pela primeira vez desde a cena no saguão, Mariana esboçou um pequeno sorriso. "Falo sim. Árabe, inglês, um pouco de francês e espanhol. Quando você mora anos num país, acaba aprendendo." Clarice a olhou com algo próximo ao espanto. Como é que uma mulher que fala 4 idiomas está trabalhando como faxineira? A pergunta pairou no ar por um longo momento. Mariana não sabia se ria ou chorava. A vida dá voltas estranhas, Clarice. Nem sempre acabamos onde planejamos. A supervisora quis perguntar mais. Mariana via a curiosidade em seus olhos, mas respeitosamente ela apenas apertou o ombro da colega mais nova e se levantou. "Você deveria ir para casa hoje, descansar um pouco. Ainda tenho 3 andares para limpar. Eu cubro para você, vá." Mariana não tinha energia para discutir. Agradeceu baixinho, trocou de roupa e saiu pela entrada dos funcionários, evitando passar novamente pelo saguão principal. O sol da tarde batia forte nas ruas de São Paulo quando ela pegou o ônibus para a Zona Leste. O trajeto até sua casa levava quase 2 horas, 3 ônibus lotados, onde mal conseguia lugar para sentar. Mas hoje ela mal notava o desconforto.
Sua mente estava longe, presa entre o passado e o presente. Dubai. Quantos anos fazia? 5, 6. Às vezes, parecia uma vida inteira atrás. Outras vezes, parecia que tinha sido ontem que ela e Karim passeavam pela marina, planejando o futuro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegou em casa, sua filha Yasmin estava fazendo lição na mesa da cozinha. A menina de 15 anos ergueu os olhos e sorriu. Mãe, chegou cedo hoje. A supervisora me liberou mais cedo. Mariana beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o cheiro de shampoo barato que usavam. Como foi a escola? Normal. A professora de matemática passou um trabalho em grupo que eu vou ter que fazer sozinha porque ninguém quer fazer grupo comigo. Yasmin falou com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. O coração de Mariana apertou. Yasmin era uma menina linda, inteligente, mas suas roupas eram sempre um pouco velhas demais, um pouco fora de moda, e os adolescentes podiam ser cruéis. Você não precisa de grupo nenhum. É mais esperta que todos eles juntos. Mariana afagou os cabelos da filha. Eu sei. Yasmin sorriu sem amargura. Mas às vezes seria legal ter amigas. Um dia vai ter. Pessoas que te valorizem de verdade. A menina voltou a atenção para os livros e Mariana foi para o quarto que dividia com a filha. O apartamento era minúsculo, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas era limpo e ela conseguia pagar o aluguel com seu salário do hotel. Mal, mas conseguia. Ela abriu a gaveta da cômoda e tirou de dentro uma caixinha de madeira. Dentro estava uma foto desbotada. Ela, Karim e uma Yasmin bebê, em frente às torres do Burj Al Arab, todos sorrindo, todos felizes, todos alheios ao que o futuro reservava. Karim era engenheiro civil, tinha conseguido um contrato excelente numa construtora em Dubai. Eles moraram numa torre linda na marina. Yasmin estudava numa escola particular. Mariana fazia cursos de idiomas e trabalho voluntário. A vida era boa, melhor do que ela jamais sonhara quando cresceu na periferia de São Paulo. E então veio o acidente. Mariana fechou os olhos, mas não conseguia bloquear as memórias. A ligação do hospital, a corrida desesperada. Karim, inconsciente, conectado a tubos e máquinas. A queda do andaime havia sido tão estúpida, tão evitável. Um cabo mal preso, um momento de distração. E toda uma vida desmoronou junto com ele. Karim sobreviveu, mas ficou com sequelas graves, movimentos limitados, dores constantes, incapaz de trabalhar. O seguro cobriu parte dos tratamentos, mas não o suficiente. Não o bastante para continuarem vivendo em Dubai com os custos altíssimos. Voltaram para o Brasil. Karim ficou com a mãe dele no interior, onde os custos eram menores e ele tinha quem cuidasse dele enquanto Mariana trabalhava. E ela aceitou qualquer emprego que conseguiu. Faxineira de hotel não era o que ela planejava, mas pagava as contas, pagava os remédios de Karim, pagava a escola de Yasmin e mantinha um teto sobre suas cabeças. Mãe? A voz de Yasmin veio da cozinha. Vai fazer janta? Mariana guardou a foto rapidamente e enxugou os olhos. Vou sim, filha, já vou. Ela cozinhou arroz, feijão e ovos mexidos. Era simples, mas era comida. Yasmin comeu enquanto falava sobre a aula de história, sobre um documentário que tinham assistido. A menina era inteligente, merecia uma universidade boa, merecia oportunidades, e Mariana faria qualquer coisa para dar isso a ela. Naquela noite, deitada no colchão fino ao lado da filha, Mariana não conseguia dormir. Pensava na cena do hotel, na humilhação, no olhar de satisfação de Roberto Farias quando a acusou na frente de todos. Pensava também no Sheikh Al-Rashid, na surpresa genuína em seus olhos quando ela falou árabe, na forma como ele havia a defendido. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria tudo, para melhor e para pior. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao hotel às 6 da manhã, como sempre. O turno dela começava cedo, antes que a maioria dos hóspedes acordasse. Era quando ela limpava os corredores, organizava os carrinhos de serviço, preparava tudo para o dia.
Clarice a encontrou no depósito de materiais. Mari, preciso te falar uma coisa. O tom de voz da supervisora era tenso. Mariana sentiu o estômago revirar. O que foi? O Sr. Al-Rashid pediu que você limpe a suíte dele hoje, especificamente você. O quê? Por quê? Não sei. Mas o Farias está uma fera. Disse que você não vai, que vai mandar outra pessoa. Então, problema resolvido. Não, Mari. O hóspede insistiu. Foi muito claro. Ou você limpa a suíte dele ou ele reclama com a direção do hotel. Mariana fechou os olhos. Isso era péssimo. Significava mais atenção, mais holofotes sobre ela. E Roberto Farias já a odiava. Não posso simplesmente recusar? Não. Um hóspede VIP pediu seus serviços especificamente. O hotel tem que atender. Ótimo, Mariana suspirou. Mais uma razão para o Farias me odiar. Só tome cuidado, está bem? Limpe o quarto e saia rápido. Não dê motivo para fofoca. Fofoca, claro. Mariana já podia imaginar o que os outros funcionários diriam. Uma faxineira sendo especificamente requisitada por um sheik rico. As conclusões seriam inevitáveis e cruéis. Às 9 da manhã, ela bateu na porta da suíte presidencial. Seu coração batia descompassado. Ela nunca havia se sentido tão nervosa para limpar um quarto. Entre. A voz veio de dentro. Mariana empurrou o carrinho e entrou. A suíte era enorme, com vista para a Avenida Paulista, mobília luxuosa e acabamentos impecáveis. O Sheik Al-Rashid estava sentado numa poltrona próxima à janela, lendo algo num tablet. Bom dia, senhor, Mariana disse em português, mantendo os olhos baixos. Bom dia, ele respondeu também em português. Então mudou para árabe. Você não precisa ter medo de mim. Não estou com medo, senhor. Está sim, posso ver em seus olhos. Mariana não respondeu. Começou a recolher as toalhas usadas, tentando trabalhar rápido e eficientemente. Quantos anos você morou em Dubai? Ele perguntou casualmente. 5 anos, senhor. Em que bairro? Dubai Marina. Ah, é um bairro bonito. Eu tenho um apartamento em Jumeirah. Você conhece? Conheço, senhor. É uma área linda. Por que voltou para o Brasil? A pergunta era direta, mas o tom era gentil. Ainda assim, Mariana hesitou. Não gostava de falar sobre aquilo, mas também não podia ser rude com um hóspede. Circunstâncias familiares, senhor. Entendo. E agora trabalha como faxineira. Não era uma pergunta, mas a afirmação pairou no ar. Mariana continuou trabalhando, trocando as roupas de cama. Você parece muito educada e qualificada para este trabalho, o sheik continuou. Não me entenda mal, limpeza é um trabalho honesto e importante. Mas alguém que fala 4 idiomas... 3, senhor. Meu francês é básico. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dele. Mesmo assim, você não pensou em usar essas habilidades de outras formas? Pensei, senhor. Mas o mercado de trabalho nem sempre é receptivo, especialmente quando você tem quase 40 anos, nenhuma formação universitária completa e precisa de um trabalho imediatamente. Ela não havia pretendido soar amarga, mas percebeu tarde demais que sua voz traía ressentimento. Perdão, senhor, não quis ser desrespeitosa. Não foi. Foi honesta. Aprecio honestidade. Mariana terminou de arrumar a cama e foi para o banheiro. Quando voltou, o sheik ainda a observava. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. O que aconteceu em Dubai? O que te trouxe de volta? Mariana parou, o pano de limpeza na mão. Podia simplesmente dizer que não era da conta dele. Mas havia algo no jeito como ele perguntava. Não era curiosidade mórbida, parecia genuíno interesse. Meu marido sofreu um acidente no trabalho, ela disse finalmente. Ficou com sequelas graves. Não podia mais trabalhar e não conseguíamos mais pagar para viver lá. Voltamos para o Brasil. Sinto muito. Obrigada, senhor. Ele se recuperou? Não completamente. Ele mora com a mãe dele no interior, precisa de cuidados constantes. E você está aqui, sozinha, trabalhando para sustentá-lo? Para sustentar nossa filha, principalmente. Ela tem 15 anos, está no ensino médio, é inteligente.
Vai conseguir uma bolsa numa universidade boa, eu sei disso. O orgulho em sua voz era inegável. O sheik sorriu novamente. Você é uma mulher forte. Sou uma mulher que faz o que precisa ser feito. Ela terminou a limpeza rapidamente depois disso. O sheik não fez mais perguntas, apenas agradeceu quando ela saiu. Mas Mariana sentia que algo havia mudado naquela conversa. Ela não sabia o que, apenas sentia. Nos corredores, 2 funcionários da recepção conversavam em voz baixa. Quando viram Mariana passando, silenciaram abruptamente, mas ela ouviu o suficiente. Mais de 1 hora lá dentro. Não é normal. Vai ver ela. Mariana fingiu não ouvir. Acelerou o passo, o rosto quente de humilhação. Já estava começando. As fofocas, as insinuações. Na copa dos funcionários, durante o intervalo, o clima era pesado. Outras faxineiras conversavam em grupinhos, parando de falar quando Mariana entrava. Apenas Clarice vinha sentar ao seu lado. Não liga para elas, a supervisora sussurrou. São invejosas. Invejosas de quê? De eu ser humilhada publicamente ontem e hoje ser fodequinha dos outros. Mari, desculpa, estou só. Cansada. Eu sei. Mas isso vai passar. Uma tempestade em copo d'água. Mariana queria acreditar, mas conhecia a natureza humana bem demais para ter esperanças. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Todas as manhãs, o Sheik Al-Rashid requisitava que Mariana limpasse sua suíte. E todas as manhãs ela ia, fazia seu trabalho rapidamente e saía. Às vezes ele fazia perguntas sobre Dubai, sobre sua vida, sobre Yasmin. Ela respondia educadamente, mas com brevidade. Não queria dar mais munição para os fofoqueiros. Mas as conversas, por breves que fossem, se tornaram o único momento agradável de seus dias no hotel. O sheik era educado, respeitoso e parecia genuinamente interessado em sua história. No 5º dia, ele perguntou: Você já pensou em voltar para Dubai? Todos os dias, senhor, mas não é viável. Os custos são muito altos. E se alguém oferecesse ajuda financeira? Mariana parou de limpar e olhou para ele diretamente. Com todo respeito, senhor, eu não aceito caridade. Não seria caridade, seria um investimento. Em quê? Em você, em seu potencial. Você é desperdiçada aqui. Mariana sentiu o rosto esquentar, não de lisonja, mas de algo próximo à raiva. Senhor, agradeço a gentileza. Mas não preciso de pena de ninguém. Trabalho honesto não é desperdício. Não quis dizer isso. Sei o que quis dizer. E agradeço. Mas não. Ela terminou a limpeza em silêncio. O sheik não falou mais nada, mas ela sentiu o olhar dele sobre ela até sair do quarto. No corredor, Roberto Farias a esperava. Os braços cruzados, expressão de desprezo. Na minha sala. Agora. Mariana seguiu o gerente até o escritório dele no 2º andar. Seu estômago estava revirado. Ela sabia que isso não seria bom. Roberto fechou a porta com força. Sabe quanto tempo você passa naquela suíte? 1 hora. 1 hora inteira para limpar um quarto que deveria levar 20 minutos. Senhor, a suíte presidencial é grande, tem muitos detalhes. Não me venha com desculpas, eu sei o que está acontecendo. O senhor sabe o que exatamente? Não se faça de inocente comigo. Um homem rico e solitário, uma faxineira bonita, os 2 conversando em árabe onde ninguém entende. Você acha que eu sou idiota? Mariana sentiu o sangue ferver. O senhor está me acusando de quê exatamente? De má conduta profissional, de passar tempo demais com um hóspede, de criar uma situação inadequada. Eu estou fazendo meu trabalho. Ele conversa comigo enquanto eu limpo. Eu respondo por educação. Não há nada inadequado. Assim, e está dando o que falar. Outros funcionários estão reclamando. Dizem que você está recebendo tratamento especial. Tratamento especial? Mariana quase riu. O hóspede pediu que eu limpasse o quarto dele. Eu não tenho escolha. Tem sim, pode recusar. E o senhor não disse ontem que um hóspede VIP requisitou meus serviços e o hotel tinha que atender? Roberto cerrou os dentes. Ele sabia que ela estava certa. Está bem. Então vou te dar outras tarefas.
Você não vai mais limpar a suíte presidencial. Mas o hóspede... Dane-se o hóspede. Você vai limpar os andares inferiores, os quartos regulares, e se ele reclamar, eu lido com isso. Mariana assentiu. Não ia discutir. Na verdade, sentia até alívio. Não queria mais ser fodequinha das fofocas. Pode ir. Ela saiu do escritório com as mãos tremendo. Encontrou Clarice no corredor. Ele te tirou da suíte presidencial, não foi? Tirou. Mari, isso pode dar problema. O hóspede pediu você especificamente. E daí? Não sou escrava dele. Vou limpar onde o gerente mandar. Mas no dia seguinte, o problema que Clarice previu se materializou. O Sheikh Al-Rashid desceu pessoalmente à recepção e pediu para falar com o gerente. Mariana não estava presente, mas Clarice contou tudo depois. Ele deixou muito claro que ficou insatisfeito por você não ter ido limpar a suíte. O Farias tentou explicar que você tinha outras obrigações, mas o Sheikh não aceitou. Disse que ou você volta a limpar o quarto dele ou ele vai procurar outro hotel. Isso é ridículo. Mariana esfregou o rosto. Por que ele está fazendo isso? Não sei, filha, mas agora o Farias está ainda mais furioso. Ele acha que você está manipulando o hóspede de alguma forma. Eu não estou manipulando ninguém. Eu sei, mas a situação está ficando complicada. E estava mesmo. Roberto Farias a convocou novamente. Você vai limpar aquela maldita suíte novamente. Mas ouve bem o que vou dizer. Você entra, limpa e sai, sem conversas, sem enrolação. 20 minutos no máximo, entendeu? Sim, senhor. E se eu ouvir mais uma fofoca, mais um comentário sobre você e aquele hóspede, você está despedida. Não importa o que ele diga. Mariana assentiu e saiu. Sentia-se encurralada. Não importava o que fizesse, estaria errada. Se limpasse o quarto, era fofoquinha. Se não limpasse, o hóspede reclamava. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando ela bateu na porta da suíte naquela manhã, o Sheikh atendeu com um sorriso. Achei que não viria mais. O gerente mudou de ideia, senhor. Sim, eu ajudei a mudar a ideia dele. Mariana entrou com o carrinho, determinada a trabalhar em silêncio. Mas o Sheikh não parecia captar a mensagem. Você está chateada comigo? Não, senhor. Está sim, posso ver. Mariana parou e se virou para ele. Com todo respeito, senhor, o senhor não está facilitando minha vida aqui. As pessoas estão falando, fazendo suposições, e meu gerente está procurando qualquer desculpa para me despedir. Por que ele quer te despedir? Por quê? Ela hesitou. Porque eu o fiz passar vergonha. E homens como ele não perdoam isso. O Sheikh ficou em silêncio por um momento. Peço desculpas. Não era minha intenção causar problemas para você. Sei que não era, mas está causando. Então, se o senhor não se importa, eu gostaria de fazer meu trabalho em silêncio e sair daqui o mais rápido possível. Ele assentiu, respeitando seu pedido. Mariana trabalhou rapidamente. Em 15 minutos terminou tudo. Estava prestes a sair quando ele disse: Posso te dar um conselho? Ela se virou esperando. Não deixe homens como seu gerente te fazerem sentir pequena. Você vale muito mais do que este lugar. Obrigada, senhor, mas vale muito ou não, preciso deste emprego. E se tivesse outra opção? Não tenho. Teria se aceitasse minha ajuda. Mariana fechou os olhos, cansada. Senhor, já disse que não aceito caridade. E se não fosse caridade? E se fosse um emprego de verdade? Nos meus negócios, preciso de alguém que fale árabe fluentemente, alguém de confiança. Pela primeira vez, Mariana hesitou. Aquilo não era caridade, era uma oferta de trabalho legítima. Eu não sei nada sobre seus negócios, senhor. Pode aprender. Você é inteligente. E quanto paga? O número que ele mencionou fez Mariana cambalear. Era 4 vezes seu salário atual, talvez 5. Isso não pode ser real. É real. E justo pelo trabalho que você faria. Seria minha assistente pessoal quando estou no Brasil. Traduções, reuniões, organização de agenda, coisas assim. Mariana queria dizer sim. Desesperadamente queria. Mas havia algo assegurando. Preciso pensar. Claro, pense. Estarei aqui mais 3 dias.
Ela saiu da suíte atordoada. Uma oferta de trabalho, real, legítima, e um salário que mudaria completamente sua vida e de Yasmin. Mas por que ela estava hesitando? À noite, ela contou tudo para a filha. Yasmin a olhou com os olhos arregalados. Mãe, você tem que aceitar. Não sei, filha. Parece bom demais para ser verdade. Às vezes coisas boas acontecem, você merece. Mas e se tiver alguma pegadinha? E se ele esperar? Outras coisas em troca? Yasmin ficou séria. Você acha mesmo que ele é esse tipo de pessoa? Mariana pensou honestamente. Não, ele sempre foi respeitoso, educado, nunca deu nenhum sinal de nada inadequado. Então, por que não aceita? Porque tenho medo, medo de deixar o certo pelo duvidoso, medo de arriscar e dar errado. Yasmin segurou a mão da mãe. Mãe, você trabalha 16 horas por dia entre o hotel e os bicos que faz de faxina nos finais de semana. Você mal tem tempo de dormir. E ainda assim, mal conseguimos pagar o aluguel. Se essa oferta é real, é uma chance de ter uma vida melhor. Para nós duas. Mariana sabia que a filha estava certa, mas o medo a paralisava. Vou pensar mais um pouco. Nos 2 dias seguintes, Mariana continuou limpando a suíte do Sheik. Ele não mencionou a oferta novamente, respeitando seu pedido por tempo, mas ela via nos olhos dele a pergunta não feita. No hotel, porém, as coisas pioravam. Uma funcionária mais nova, Silvana, começou a espalhar rumores cada vez mais cruéis, que Mariana estava tendo um caso com o hóspede, que ia para a suíte dele não para limpar, mas para outras coisas. Os rumores chegaram aos ouvidos de Yasmin na escola. Uma colega de classe, filha de outra funcionária do hotel, provocou-a no intervalo. Sua mãe está por aí servindo de acompanhante para um sheik, né? Deve estar ganhando bem. Yasmin chegou em casa naquele dia em lágrimas. Mariana, que estava fazendo jantar, largou tudo. O que aconteceu? Entre soluços, Yasmin contou. Cada palavra era uma facada no coração de Mariana. As pessoas estão falando de você, mãe, dizendo coisas horríveis. Eu defendi você, mas elas ficaram rindo. Mariana abraçou a filha com força, sentindo a própria raiva crescer. Não por ela mesma, mas pela dor da filha. Yasmin não merecia aquilo. Não liga para o que dizem, meu amor. Não é verdade. Eu sei que não é, mãe, mas dói mesmo assim. Eu sei. Dói em mim também. Naquela noite, Mariana mal dormiu. Sua mente não parava. Os rumores, a humilhação, o medo, a raiva. E então, no silêncio da madrugada, ela tomou uma decisão. Se as pessoas iam julgar ela de qualquer jeito, que pelo menos ela fizesse valer a pena. Na manhã seguinte, quando foi limpar a suíte do sheik, ela disse assim que entrou: aceito sua oferta. O rosto dele se iluminou. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Diga. Quero um contrato formal, por escrito, com todas as responsabilidades claramente especificadas. E quero que o senhor entenda que só vou fazer o trabalho para o qual for contratada. Nada mais. É claro, eu não esperaria outra coisa. E preciso de 2 semanas para avisar o hotel. Quero sair da forma correta. Perfeito. Minha assistente vai preparar o contrato hoje mesmo. Você pode começar em 2 semanas. Mariana assentiu, sentindo um misto de alívio e terror. Ela tinha acabado de mudar completamente sua vida, mas antes que pudesse comunicar a decisão a Roberto Farias, ele a convocou primeiro. No escritório dele havia outra pessoa. Silvana, a funcionária que espalhava os rumores, estava sentada com expressão de falsa preocupação. Sente-se, Silva, Roberto ordenou. Mariana sentou, o estômago revirado. A Silvana me contou algo muito preocupante. Ela diz que te viu saindo da suíte do Sr. Al-Rashid ontem à noite, depois das 10. O quê? Mariana olhou para Silvana, incrédula. Isso é mentira. Eu vi sim, Silvana disse com voz melíflua. Você saiu de lá ajeitando a roupa, com os cabelos bagunçados. Eu estava em casa ontem à noite com minha filha. Ela pode confirmar. É claro que sua filha vai confirmar, Roberto disse com desprezo. Mas a palavra dela contra a palavra da Silvana. Bem, você entende. Mariana levantou da cadeira tremendo de raiva.
Isso é uma farsa, uma mentira descarada, e o senhor sabe disso. Eu sei que tenho um hotel para administrar, e não posso ter funcionárias que criam escândalos como hóspedes. Escândalo? Eu estou limpando um quarto como sempre fiz. Está despedida, Silva. Recolha suas coisas e saia do hotel. Agora. Mariana ficou congelada, despedida. Por uma mentira, por uma acusação falsa. Não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Vou pagar sua última semana e mais nada. Considere-se sortuda por não ir acionar medidas legais. Medidas legais por quê? Eu não fiz nada. Saia antes que eu chame segurança. Mariana saiu do escritório cambaleando. No corredor, Clarice correu até ela. Mari, o que aconteceu? Fui demitida. O quê? Por quê? Porque... As palavras travaram na garganta de Mariana. Não importa. Vou pegar minhas coisas. No vestiário, enquanto esvaziava seu pequeno armário, Mariana finalmente deixou as lágrimas caírem. Não pela demissão em si. De certa forma, isso resolvia o problema de ter que avisar, mas pela injustiça, pela crueldade, por ter sido tratada como lixo depois de 3 anos de trabalho honesto. Clarice entrou e abraçou ela. Isso foi injusto, totalmente injusto. A vida não é justa, Clarice. Eu já sabia disso. O que você vai fazer? Mariana enxugou os olhos e ficou de pé. Vou fazer o que sempre fiz, seguir em frente. Ela saiu do hotel pela última vez pela entrada dos funcionários, carregando uma sacola com seus pertences. Não olhou para trás. Não queria ver aquele lugar nunca mais. Em casa, Yasmin estava na escola. Mariana sentou na cama e segurou a caixinha com a foto de Dubai. A foto da família feliz que eles foram uma vez. Karim, ela sussurrou para a foto. Eu tentei, juro que tentei fazer tudo certo, mas não foi suficiente. Ela deixou as lágrimas caírem livremente. Por tudo que haviam perdido. Por tudo que ela tinha lutado para manter. Por toda a dor e humilhação. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou em Mariana. A dor se transformou em determinação. Ela não ia deixar Roberto Farias e Silvana vencerem. Não ia deixar aquela humilhação a definir. Ela pegou o telefone e ligou para o número que o Sheikh Al-Rashid havia lhe dado. Alô? Senhor, aqui é Mariana Silva. Sobre o trabalho, eu posso começar imediatamente? Houve uma pausa. O que aconteceu? Fui demitida do hotel, hoje mesmo, por uma acusação falsa. De quê? Bem, de ter me envolvido inapropriadamente com o senhor. Ela ouviu um palavrão em árabe do outro lado da linha. Isso é ultrajante. Vou até o hotel agora mesmo e... Não, senhor. Por favor. Vai só piorar as coisas. Eu só quero seguir em frente. Tem certeza? Tenho. O senhor ainda precisa de uma assistente? Claro que sim, pode começar amanhã se quiser. Amanhã é perfeito. Quando Yasmin chegou da escola, encontrou a mãe cozinhando algo que cheirava bem. Mãe, você não deveria estar trabalhando? Mudança de planos, filha. Fui demitida do hotel hoje. O rosto de Yasmin ficou pálido. O quê? Por quê? Porque algumas pessoas são más e mentem. Mas não importa, consegui outro trabalho, um bem melhor. Mariana contou tudo, sobre a oferta do Sheikh, sobre o novo trabalho, sobre o salário que mudaria suas vidas. Yasmin ouviu tudo com olhos arregalados. Então, não vamos mais passar aperto? Não tanto quanto antes, ainda vai ser difícil às vezes, mas vai melhorar. Yasmin abraçou a mãe com força. Eu estou tão orgulhosa de você, mãe. E eu de você, filha. Sempre estive. Naquela noite, Mariana dormiu melhor do que havia dormido em anos. Mesmo com toda a incerteza do futuro, ela sentia que algo estava mudando, para melhor. No dia seguinte, ela se apresentou no escritório que o Sheikh Al-Rashid mantinha em São Paulo. Ficava num prédio comercial na Faria Lima, 15º andar. Uma recepcionista a recebeu com um sorriso. A senhora deve ser Mariana Silva. O senhor Al-Rashid está te esperando. O escritório dele era elegante, mas não ostentoso. Havia uma mesa grande, estantes de livros e uma vista bonita da cidade. Bem-vinda. Ele se levantou e apertou sua mão. Fico feliz que aceitou.
E sinto muito pelo que aconteceu no hotel. Não precisa se desculpar, senhor. Não foi culpa sua. Eu vou processar aquele gerente. O que ele fez foi difamação. Por favor, não faça isso. Vai apenas arrastar tudo e me expor mais. Eu só quero esquecer aquilo. O sheik hesitou, mas assentiu. Como desejar, mas saiba que a oferta está de pé se mudar de ideia. Obrigada. Ele mostrou a ela seu escritório próprio, menor mas confortável. Havia um computador, telefone e pilhas de documentos. Seu trabalho principal será gerenciar minha agenda quando estou no Brasil, fazer traduções de documentos do árabe para português e vice-versa, e me acompanhar em reuniões quando necessário como tradutora. Quantas vezes o senhor vem ao Brasil? Uma vez por mês, geralmente. Fico uma semana, às vezes 2. O resto do tempo posso precisar de traduções remotas, mas isso é mais raro. Então não é exatamente tempo integral. Não, mas o salário que ofereci é o mesmo. Nos dias que não estou aqui, você pode usar o escritório como quiser. Estudar, fazer cursos, o que preferir. Considere um investimento em você. Mariana piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas. Ninguém, em muito tempo, tinha investido nela daquela forma. Obrigada, senhor. Pode me chamar de Hassan. Senhor é muito formal. Vou tentar. Hassan. Os primeiros dias foram uma curva de aprendizado íngreme. Mariana teve que se familiarizar com o sistema de agenda, aprender sobre os negócios dele e investimentos em commodities, principalmente petróleo e grãos, e reacostumar-se a usar roupas de escritório em vez de uniforme de faxineira. Mas ela adorava. Adorava usar sua mente novamente. Adorava os desafios. Adorava sentir-se valorizada. Yasmin notou a mudança nela. Mãe, você está sorrindo mais. Estou? Está. Faz tempo que não via você assim. Mariana percebeu que a filha estava certa. Ela estava feliz. De verdade feliz pela primeira vez em anos. Mas nem tudo era perfeito. Houve um dia, 3 semanas depois de começar o novo trabalho, que Hassan a convidou para jantar para discutir um contrato importante. É um restaurante árabe aqui perto. Podemos conversar com mais calma lá. Mariana hesitou. Jantar, com o chefe, sozinha, parecia perigoso. Tem algum problema? Hassan notou sua hesitação. Não, é só... Ela respirou fundo. As pessoas vão falar. Vão pensar coisas. O rosto dele ficou sério. Mariana, eu te respeito profundamente. Como profissional e como pessoa. Este jantar é puramente de trabalho. Mas se te deixa desconfortável, podemos ficar aqui no escritório. A sinceridade em sua voz a convenceu. Não, tudo bem. Vamos ao restaurante. O jantar foi agradável. Eles conversaram sobre o contrato, sobre a estratégia de negociação, sobre os termos, mas também conversaram sobre outras coisas, sobre Dubai, sobre diferenças culturais, sobre família. Você sente falta de lá? Hassan perguntou. Todos os dias, mas não da forma que você imagina. Não sinto falta do luxo ou do dinheiro. Sinto falta de quando éramos uma família completa. Eu, Karim e Yasmin. Todos juntos. Vocês ainda são uma família. Somos, mas é diferente agora. Karim está a 300 quilômetros daqui. Vejo ele uma vez por mês quando consigo juntar dinheiro para a passagem. Yasmin praticamente cresceu sem o pai. Não é como deveria ser. Por que ele não vem para São Paulo? Porque ele precisa de cuidados que eu não posso dar enquanto trabalho. A mãe dele cuida dele. Tem tempo, paciência. E não cobra aluguel. Aqui seria impossível. Hassan ficou em silêncio por um momento. Já pensou em trazer os dois para morar com você? Sua sogra também? Mariana riu sem humor. Claro que já pensei. Mas com que dinheiro? Meu salário mal cobre um apartamento minúsculo para mim e Yasmin. E agora? Com o novo salário? A pergunta a pegou desprevenida. Ela não havia pensado nisso. Com o dinheiro que estava ganhando agora, talvez. Não sei. Seria muito caro ainda. 3 pessoas a mais para sustentar. Não se você não tivesse que pagar aluguel. Mariana o olhou confusa. O quê? Tenho um apartamento aqui em São Paulo. 3 quartos. Fica vazio a maior parte do tempo. Você poderia morar lá. Sem custo.
Hassan, não posso aceitar. Por que não? Está vazio mesmo, e eu fico mais tranquilo sabendo que tem alguém cuidando do lugar. Mas não é caridade, Mariana. É praticidade. O apartamento precisa de alguém morando para não ficar abandonado. Você precisa de um lugar maior. É uma solução que beneficia a ambos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Mariana queria recusar. Seu orgulho gritava para recusar, mas sua razão falava mais alto. Isso mudaria tudo. Poderia trazer Karim de volta, reunir a família. Deixe-me pensar, ela disse finalmente. Claro, sem pressão. Eles terminaram o jantar e Hassan a levou para casa. Quando chegaram, Yasmin estava fazendo lição de casa. Oi, mãe. Como foi o jantar? Foi esclarecedor. Mariana respondeu, ainda processando a oferta. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Ficou pensando, calculando, imaginando como seria ter todos juntos novamente. Yasmin finalmente conhecendo o pai direito. Karim não mais sozinho no interior. Mas tinha um porém. Um grande porém. Se aceitasse aquele apartamento, as fofocas voltariam. Só que piores. Um homem rico dando um apartamento para uma mulher? Todo mundo ia pensar a pior coisa. Na manhã seguinte, ela conversou com Yasmin sobre isso. Mãe, você se importa com o que as pessoas pensam? Claro que me importo. Por quê? Essas pessoas te ajudaram quando precisou? Te apoiaram quando estávamos passando fome? Quando cortaram nossa luz porque não podíamos pagar? Não. Então por que deixar a opinião delas decidir em sua vida? A sabedoria daquela menina de 15 anos deixou Mariana sem palavras. Quando você ficou tão esperta? Aprendi com a melhor. Yasmin sorriu. Mariana abraçou a filha com força. Está bem, vou aceitar. Vamos trazer seu pai para casa. A alegria no rosto de Yasmin fez qualquer dúvida desaparecer. Ela ligou para Hassan naquele mesmo dia. Aceito sua oferta. Do apartamento. Ótimo. Quando quer se mudar? Logo que possível. E depois vou buscar meu marido e minha sogra no interior. Perfeito. Vou providenciar as chaves hoje. E qualquer coisa que precisar para adaptar o apartamento para as necessidades do seu marido, é só avisar. Podemos instalar barras de apoio, rampa, o que for necessário. Hassan, obrigada. De verdade. Não precisa agradecer. Você merece, Mariana. A mudança aconteceu em um fim de semana. O apartamento era em Moema, num prédio bonito com portaria. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha moderna. Yasmin correu de um cômodo para outro, maravilhada. Mãe, mãe, tem até uma banheira? Uma banheira? Mariana riu da empolgação da filha. Ela mesma mal conseguia acreditar. Tinha um quarto só para ela pela primeira vez em anos, não mais dividindo com Yasmin. No fim de semana seguinte, ela pegou um ônibus para o interior, para buscar Karim. A casa da mãe dele era simples, mas limpa e aconchegante. Dona Teresa, sua sogra, a recebeu com um abraço apertado. Mariana, minha filha, que saudade. Saudade também, Dona Teresa. Karim estava na sala numa cadeira de rodas adaptada. Quando viu Mariana, seu rosto se iluminou. Mari! Ela correu até ele e abraçou o marido. Karim era mais magro do que ela lembrava, o rosto marcado pela dor crônica que ele enfrentava. Mas os olhos ainda eram os mesmos, gentis, amorosos. Como você está? Ela perguntou. Melhor agora que você está aqui. Como está a Yas? Enorme. Já está maior que eu e inteligente. Karim, ela vai conseguir entrar numa universidade ótima, eu sei disso. É claro que vai. É filha nossa. Ele sorriu. Mariana respirou fundo. Karim, Dona Teresa, tenho uma proposta para vocês. Ela contou tudo. Sobre o novo trabalho, sobre o apartamento, sobre a chance de todos ficarem juntos novamente. Karim ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem certeza? Eu não quero ser um fardo.
Você nunca foi um fardo. Nunca. Foi uma injustiça do destino o que aconteceu com você. Mas somos uma família. E famílias ficam juntas. Mas e se... Sem mas, vamos voltar. Os três. Dona Teresa, a senhora vem também. Tem espaço de sobra. A sogra também chorava agora. Eu não sei, Mariana. São Paulo é tão caro. Não vamos pagar aluguel. E meu salário agora é suficiente para todos. Não vai ser luxo, mas vai ser conforto. E vai ser juntos. Demorou uma semana para organizarem tudo. Dona Teresa tinha que se despedir dos vizinhos, dos amigos de décadas. Karim precisava de exames médicos para viajar com segurança. Mas, finalmente, numa quinta-feira ensolarada, eles chegaram em São Paulo. Mariana tinha contratado um transporte adaptado para a cadeira de Karim. Quando entraram no apartamento, Yasmin estava esperando. Pai! Ela correu e se jogou nos braços dele. Karim a abraçou com força, chorando abertamente. Minha menina linda, quanto você cresceu! Senti tanta saudade, pai. Eu também, filha. Eu também. Mariana ficou na porta observando o coração tão cheio que doía. Sua família, junta novamente, depois de tantos anos de separação. Dona Teresa tocou seu ombro. Você fez isso, Mariana. Você manteve tudo junto mesmo quando parecia impossível. Nós fizemos isso. A senhora cuidando do Karim, eu trabalhando, Yasmin sendo forte, todos nós. Aquela noite eles jantaram juntos pela primeira vez em anos. Mariana tinha feito o prato favorito de Karim, um ensopado simples mas gostoso. Conversaram, riram, lembraram de Dubai, fizeram planos para o futuro. Era tão normal, tão simples e tão perfeito. Nos dias seguintes, Mariana estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, preparava café para todos, ajudava Karim com a fisioterapia matinal que ele precisava fazer, levava Yasmin para a escola e ia trabalhar. Hassan percebeu a mudança nela. Você está diferente. Estou? Mais leve. Como se um peso tivesse saído de seus ombros. É porque saiu. Minha família está junta novamente. Não sabe quanto tempo fazia que eu não me sentia assim. Fico feliz por você. Mas nem tudo era perfeito. Houve um dia, 2 meses depois da mudança, que Mariana encontrou Silvana, a funcionária que havia mentido sobre ela no hotel. Era num shopping. Mariana estava comprando frutas quando as duas se encontraram frente a frente. Olha só, Silvana disse com veneno. A famosinha do Sheik. Mariana respirou fundo, se preparando para ignorar e seguir em frente. Ouvi dizer que ele te deu um apartamento. Deve ter sido um bom pagamento pelos serviços prestados. Algo dentro de Mariana se quebrou. Todos aqueles meses de humilhação, de fofocas, de ter que engolir sapos. Silvana, você mentiu. Inventou uma história completamente falsa e me fez perder meu emprego. Eu não inventei nada, todo mundo sabia o que estava rolando. Não estava rolando nada. Eu estava trabalhando, apenas trabalhando. É, claro. E agora está morando num apartamento dele de graça. Só trabalho mesmo. Você não sabe nada sobre minha vida. Nada sobre o que passei, sobre o que tive que enfrentar. Você julgou baseado em fofocas e preconceito. Sabe o que descobri, Silvana? Pessoas como você são movidas por inveja, por mesquinharia. Você não suportava ver alguém que você considerava inferior recebendo a atenção de alguém importante. Então, criou uma mentira para me destruir. Não foi assim. Foi exatamente assim. Mas sabe o que mais? Eu agradeço, porque você me fez sair daquele lugar tóxico, me fez buscar algo melhor. E agora? Agora estou feliz. Minha família está junta, tenho um trabalho que amo. E você? Ainda está limpando quartos de hotel e espalhando fofocas? Silvana ficou vermelha, sem palavras. Boa sorte na vida, Silvana. Espero que um dia aprenda a ser menos amarga. Mariana se virou e saiu, o coração batendo forte, mas sentindo-se estranhamente bem. Ela havia defendido-se. Finalmente. Quando chegou em casa, Yasmin percebeu que algo havia acontecido. Mãe, está tudo bem? Está sim, filha. Melhor do que bem. Encontrei a Silvana hoje. A mulher que mentiu sobre você? Essa mesma. E eu disse tudo o que precisava dizer. Foi
Libertador. Que bom, mãe. Você merecia dizer aquilo. Naquela noite, Mariana conversou com Karim sobre tudo. Sobre o hotel, sobre a humilhação, sobre Hassan, sobre a nova vida que estavam construindo. Às vezes me sinto culpada, Karim confessou. Se eu não tivesse sofrido o acidente, nada disso teria acontecido. Você não teria passado por tudo isso. Karim, olha para mim. Mariana segurou o rosto dele. O acidente não foi sua culpa. E sim, foi difícil. Muito difícil. Mas chegamos do outro lado. Juntos. Você é incrível, sabe disso? Não sou incrível. Sou só uma mulher fazendo o que precisa ser feito pela família que ama. Mas a paz não duraria muito. Algumas semanas depois, Hassan chegou ao escritório com uma expressão séria. Mariana, preciso te falar uma coisa. O tom dele a deixou nervosa. O que foi? Estou sendo processado. O quê? Por quê? Por Roberto Farias. Por o gerente do hotel. Ele está alegando que te ofereci o emprego atual como forma de interferir nos negócios dele, que te roubei como funcionária de forma antiética. Mariana ficou boquiaberta. Isso é absurdo. Ele me despediu. Eu nem trabalhava mais lá. Eu sei, mas ele está usando isso para tentar me extorquir. Quer um acordo financeiro para retirar o processo. Que tipo de acordo? Hassan nomeou um valor que fez Mariana sentir náusea. Era obsceno. Ele não pode fazer isso. Pode tentar. E está tentando. Meus advogados dizem que o processo não tem fundamento, mas vai ser cansativo e público. Seu nome vai aparecer. Sua família vai ser exposta. Mariana sentou, atordoada. Eu sinto muito. Isso é tudo culpa minha. Não é culpa sua. É culpa de um homem pequeno e vingativo que não aceita que você escapou dele. O que vamos fazer? Lutar. Mas prepare-se. Vai ficar feio antes de melhorar. E ficou. O processo virou notícia em alguns sites de fofoca. Não pelos protagonistas, mas pelo escândalo implícito. Rico empresário árabe, acusado de roubar funcionária de hotel. A implicação era clara e suja. Mariana teve que explicar tudo para Yasmin, que reagiu com raiva. Aquele homem horrível não desiste nunca? Parece que não, filha. O que a gente faz? Contamos a verdade e esperamos que a justiça funcione. Mas a exposição pública foi brutal. Repórteres apareceram no prédio onde moravam. Fotografaram Mariana indo trabalhar. Especularam sobre seu relacionamento com Hassan. Alguns foram cruéis. Ex-faxineira agora mora em apartamento de luxo com sheik. De limpadora a amante, a história bizarra de... Mariana teve que parar de ler. Era demais. Doía demais. Hassan ficou furioso quando viu as reportagens. Vou processar cada um desses veículos por difamação. Não, Hassan. Vai só dar mais atenção. Deixa passar. Como você aguenta isso com tanta calma? Porque já passei por coisa pior. E porque sei que a verdade vai aparecer. O processo levou meses. Foram depoimentos, audiências, advogados de ambos os lados, apresentando argumentos. Roberto Farias tentou pintar Mariana como uma oportunista que seduziu Hassan para ganhar vantagens. Hassan apresentou provas de todas as competências profissionais de Mariana, dos trabalhos que ela havia feito para ele, do contrato formal de emprego. Clarice, a antiga supervisora, foi uma testemunha importante. Ela testemunhou sobre como Roberto tratava Mariana, sobre a humilhação pública, sobre a demissão injusta. Aquela menina trabalhou 3 anos sendo uma das melhores funcionárias que tivemos. E o gerente a tratava como lixo, porque ela não baixava a cabeça para ele. A demissão foi vingança pura. Silvana também foi chamada para testemunhar. Sob juramento, ela admitiu que nunca tinha realmente visto Mariana na suíte depois do expediente, que tinha exagerado no que viu. Exagerado ou mentido? O advogado de Hassan pressionou. Eu posso ter me enganado sobre o que vi. Foi o suficiente. O juiz ficou claro que o processo de Roberto não tinha fundamento. Mais do que isso, havia sido movido por malícia. O processo foi rejeitado. Roberto Farias foi condenado a pagar as custas legais e uma indenização para Hassan por danos morais. Pequena, mas simbólica.
Mas a vitória tinha um gosto amargo para Mariana. Sim, a verdade havia prevalecido, mas o estrago à sua reputação já estava feito. As reportagens sobre a vitória foram pequenas, enterradas em cantos obscuros dos sites. As reportagens sensacionalistas ainda eram as primeiras a aparecer quando alguém procurava seu nome. Vai passar, Hassan disse quando ela expressou sua frustração. As pessoas esquecem. Vão para o próximo escândalo. Espero que sim. Mas algo mudou em Mariana depois daquele processo. Ela ficou mais cautelosa, mais fechada. Não mais a mulher que falava árabe fluente com confiança no saguão do hotel. Agora era alguém sempre olhando por cima do ombro. Yasmin notou a mudança. Mãe, você está diferente. Estou cansada, filha. Só isso. Não é só cansaço. Você está triste, mesmo quando sorri. Mariana não podia negar. A filha a conhecia bem demais. Às vezes me pergunto se tomei as decisões certas, se não deveria apenas ter ficado quieta, aguentado as humilhações, mantido o emprego ruim, mas seguro. Mãe, não fala assim. Você lutou por nós, por uma vida melhor. E trouxe um escândalo para cima de vocês. Seu pai teve que ver reportagens horríveis sobre mim. Você teve que ouvir coisas na escola. E daí? Mãe, eu prefiro 1000 vezes ter você feliz e ter que lidar com alguns idiotas do que ter você infeliz e todos achando você perfeita. As pessoas que importam sabem a verdade. A sabedoria de Yasmin novamente deixou Mariana sem palavras. Quando você cresceu tanto? Aprendi com você a ser forte, mãe. Mas a vida tinha mais reviravoltas guardadas. Alguns meses depois, Hassan chegou ao escritório com uma expressão estranha. Mariana, tenho uma notícia. Não sei se você vai gostar. O que é? O Hotel Imperial está à venda. Os donos querem vender o negócio. E eu estou pensando em comprar. Mariana deixou cair a caneta que segurava. O quê? Por quê? Porque é um bom investimento. E porque... Bem, tenho algumas ideias de mudanças que gostaria de fazer no gerenciamento. Mariana entendeu a insinuação. Hassan, não pode comprar um hotel inteiro só para despedir o Roberto Farias. Não é só por isso. Ele sorriu. Mas seria um bônus agradável. É sério? Completamente. E se eu comprar, vou precisar de alguém para gerenciar. Alguém que conhece o lugar. Alguém que fala vários idiomas. Alguém em quem confio. Hassan, pensa nisso. Você seria perfeita para o cargo. E seria uma forma de mostrar a todos aqueles funcionários que te julgaram quem você realmente é. A ideia era tentadora, muito tentadora. Mas Mariana ainda tinha dúvidas. Deixa eu pensar. Claro, mas saiba que vou comprar o hotel de qualquer forma, com ou sem você gerenciando. É um bom negócio. Naquela noite, Mariana conversou com a família sobre a proposta. Você deveria aceitar. Karim disse imediatamente. Mas eu não tenho experiência em gerenciar um hotel. Não precisa. Vai aprender. Você sempre aprende. E vai ser tão satisfatório, Yasmin adicionou. Imagina a cara do Roberto quando descobrir que você é a nova chefe dele. Ele vai ser despedido, Yas. Não vou ser chefe dele. Ainda melhor. Dona Teresa, que normalmente ficava quieta nessas conversas, falou. Mariana, você já provou que é capaz de fazer qualquer coisa. Não deixe o medo te segurar agora. Com o apoio da família, Mariana aceitou. Hassan comprou o Hotel Imperial 2 meses depois, e Mariana foi nomeada gerente-geral. A notícia se espalhou pelo hotel como fogo em mato seco, a ex-faxineira voltando como chefe. Roberto Farias foi despedido imediatamente, junto com Silvana e alguns outros funcionários que haviam sido particularmente cruéis com Mariana. Mas ela manteve Clarice. Na verdade, a promoveu para supervisora-geral de limpeza com um aumento substancial de salário. Mari, eu não sei o que dizer. Clarice estava em lágrimas. Não precisa dizer nada. Você foi gentil comigo quando ninguém mais foi. Só estou retribuindo. Os primeiros meses foram difíceis. Muitos funcionários a viam com desconfiança ou ressentimento. Ela era jovem demais, inexperiente demais. Havia sido faxineira até recentemente.
Como poderia gerenciar um hotel de 5 estrelas? Mas Mariana trabalhou duro, aprendeu cada aspecto do negócio. Tratou todos com respeito, do porteiro à recepcionista, e lentamente foi ganhando o respeito da equipe. Ela implementou mudanças também, melhores condições para os funcionários da limpeza, treinamentos em múltiplos idiomas para toda a equipe, políticas claras contra discriminação e assédio. Ninguém neste hotel será tratado como eu fui tratada. Ela deixou claro numa reunião com toda a equipe. Não importa qual seja seu cargo, respeito é não negociável. 1 ano depois, o Hotel Imperial estava melhor do que nunca. As avaliações online haviam subido. Os hóspedes elogiavam o atendimento, e a equipe, em sua maioria, estava feliz. Mariana estava em seu escritório, o mesmo onde Roberto Farias havia a humilhado tantas vezes quando Hassan entrou. Como está se sentindo? Exausta, ela admitiu. Mas feliz. Este ano foi intenso. Você fez um trabalho incrível aqui. O hotel está irreconhecível. Não foi só eu, foi toda a equipe. Hassan sorriu. Sempre tão modesta. Mas preciso te contar uma coisa. Recebi uma proposta. Uma cadeia internacional quer comprar o Hotel Imperial. Estão oferecendo muito dinheiro. O estômago de Mariana apertou. Você vai vender? Estou pensando, mas só vendo se você concordar. Com uma condição. Você fica como gerente geral. Contrato garantido por 5 anos com salário ainda melhor. Hassan, você não precisa... Não preciso, mas quero. Você transformou este lugar, Mariana. Merece colher os frutos disso. Mariana pensou por um longo momento. E você? O que vai fazer? Voltar para Dubai, principalmente. Manter alguns negócios no Brasil, mas de forma mais distante. Está na hora de voltar para casa. Vai sentir falta de São Paulo? Vou. Mas vou sentir mais falta de trabalhar com você todos os dias. Havia algo no jeito como ele disse isso que fez Mariana olhar para ele mais atentamente. Hassan desviou o olhar, de repente parecendo desconfortável. Hassan? Sim. Obrigada. Por tudo. Por ter confiado em mim quando ninguém mais confiava. Por ter me dado chances. Por ter sido... você. Ele a olhou nos olhos. Não precisa agradecer. Você mereceu cada oportunidade. E eu... Bem, fui honrado em conhecê-la. Houve um momento de silêncio carregado. Então Hassan pigarreou e se levantou. Bom, preciso ir. Reunião com os advogados sobre a venda. Você pensa no que conversamos, sim? Vou pensar. Depois que ele saiu, Mariana ficou sentada em seu escritório, pensando sobre tudo o que havia acontecido no último ano, sobre como sua vida tinha mudado completamente, de faxineira humilhada publicamente a gerente de hotel bem-sucedida, de apartamento minúsculo na periferia a apartamento espaçoso em Moema, de família separada a todos juntos novamente. E tudo porque ela havia tido a coragem de responder em árabe naquele dia, de não aceitar a humilhação em silêncio. Ela pensou em Roberto Farias, que havia perdido seu emprego e sua reputação, em Silvana, que teve que admitir publicamente suas mentiras, em todos que a haviam julgado e condenado sem conhecê-la. Mariana não sentia satisfação com a queda deles, apenas uma estranha sensação de justiça. O universo tinha uma forma engraçada de equilibrar as coisas. Naquela noite ela contou tudo para a família. Então o hotel vai ser vendido? Yasmin perguntou. Provavelmente, mas eu fico como gerente. Isso é ótimo, mãe. É, mas também significa que Hassan vai voltar para Dubai. Não vou vê-lo com tanta frequência. Algo na voz dela fez Karim olhá-la com atenção. Você vai sentir falta dele. Não era uma pergunta. Mariana hesitou. Vou. Ele se tornou um amigo. Um bom amigo. Só um amigo? Karim perguntou gentilmente. Mariana olhou para o marido, surpresa. Karim, Maria, eu conheço você há 20 anos. Sei quando está confusa sobre algo. Eu não estou confusa. Eu sei exatamente o que sinto. Gratidão, respeito, amizade, nada mais. E se fosse mais, seria ok. Karim, do que você está falando? Ele segurou a mão dela. Estou falando que você dedicou sua vida a cuidar de mim, a manter a família junta.
E eu te amo por isso. Mas não sou cego. Vi como você mudou nos últimos meses, mais leve, mais feliz. E sei que parte disso é por causa dele. Não é assim. Mari, ouça, eu não sou mais o homem que era. Meu corpo está quebrado. Não posso te dar a vida que você merece. E se alguém pode... Pare. Para agora. Mariana interrompeu, lágrimas nos olhos. Você é meu marido, o pai da minha filha, e eu te amo. Não vou te deixar falar assim. Mas... Sem mas. Hassan é um amigo. Um bom amigo que me ajudou quando precisei. Mas você é minha família. Minha escolha. Sempre foi, sempre será. Karim também estava chorando agora. Não sei o que fiz para merecer você. Você me amou. Quando eu era apenas uma menina pobre da periferia sem futuro, você me amou. Me deu uma filha linda. Me levou para conhecer o mundo. Isso é mais do que suficiente. Eles se abraçaram e Mariana sentiu algo se acertar dentro dela. Sim, Hassan era especial. Mas Karim era seu lar. A venda do hotel foi concluída 3 meses depois. Hassan se mudou de volta para Dubai, mas manteve contato regular com Mariana. E-mails, videoconferências, às vezes ligações tarde da noite para discutir assuntos do hotel. Yasmin terminou o ensino médio com notas excelentes e conseguiu uma bolsa integral numa universidade boa. Seu sonho era estudar engenharia, como o pai. Vou terminar o que você começou, pai, ela disse quando recebeu a notícia da bolsa. Karim não conseguia parar de chorar de orgulho. 2 anos se passaram. Mariana era agora uma gerente de hotel respeitada e bem-sucedida. A história de como ela havia respondido em árabe para o sheik e transformado sua vida havia se espalhado. Ela recebia e-mails de outras mulheres contando suas próprias histórias de superação, pedindo conselhos. Ela tentava responder a todos. Tentava ser para elas o que gostaria que alguém tivesse sido para ela nos momentos mais escuros. Numa noite de sexta-feira, ela estava no hotel tarde, finalizando alguns relatórios, quando Hassan ligou. Era incomum ele ligar naquele horário. Hassan, tudo bem? Tudo. Só queria ouvir sua voz. Havia algo diferente no tom dele, algo pesado. O que aconteceu? Nada aconteceu. É só que... Você faz falta, Mariana. Aqui. Seu jeito de ver o mundo, suas conversas, tudo. Hassan. Não, deixa eu falar. Sei que você tem uma família, sei que está feliz. E eu nunca faria nada para atrapalhar isso. Mas preciso que saiba que você é... especial para mim. Muito especial. Mariana fechou os olhos. Parte dela já sabia. Sempre soube. Mas ouvir em voz alta era diferente. Hassan, você também é especial para mim, mas... Eu sei. Tem o Karim. Tem a Yasmin. Tem sua vida. Eu sei. E está tudo bem. Só precisava que você soubesse. Só isso. Obrigada. Por entender. Por respeitar. Sempre. Depois que desligaram, Mariana ficou sentada no escritório por um longo tempo, pensando, sentindo. Ela se importava com Hassan. Claro que sim. Ele havia sido fundamental na transformação de sua vida. Mas amar era diferente de gratidão, de respeito, de carinho. E ela amava Karim. Mesmo depois de tudo. Mesmo com todas as dificuldades. Quando chegou em casa naquela noite, Karim estava acordado, lendo um livro na sala. Chegou tarde hoje. Tive que terminar uns relatórios. Ela se sentou ao lado dele no sofá. Karim pousou o livro. Mari, tem algo te incomodando? Ela pensou em mentir, em dizer que estava tudo bem. Mas Karim merecia honestidade. Hassan me ligou hoje. Disse que eu faço falta para ele, que sou especial. Karim assentiu lentamente. E o que você sente por ele? Carinho, gratidão, respeito. Mas não é amor romântico, Karim. Não é o que sinto por você. Tem certeza? Absoluta. Você é meu companheiro há 20 anos. Passamos por inferno juntos. Construímos uma família. Hassan é alguém que apareceu num momento crucial, que me ajudou. Mas você é minha história toda. Karim segurou a mão dela. Eu te amo, Mari.
mesmo não sendo o homem que costumava ser. Você é exatamente o homem que sempre foi, onde importa, no coração. Eles se beijaram, um beijo suave e cheio de história. De anos vividos juntos, de dificuldades superadas, de amor que persistia, mesmo quando tudo mais falhava. Na manhã seguinte, Mariana mandou um e-mail para Hassan, agradecendo pela honestidade, reafirmando a importância dele em sua vida, mas deixando claro que seu coração já tinha dono. A resposta dele foi breve, mas gentil. Entendo e respeito. Sua amizade já é mais do que eu poderia pedir. Obrigado por tudo, Mariana. A vida seguiu. Yasmin se formou em engenharia 4 anos depois, com honras. Conseguiu um emprego excelente numa empresa internacional. Karim continuou melhorando gradualmente, conseguindo eventualmente deixar a cadeira de rodas e usar apenas bengala para apoio. Mariana continuou gerenciando o hotel com sucesso. Foi promovida a gerente regional da cadeia, supervisionando 3 hotéis em São Paulo. Hassan casou-se com uma mulher de Dubai. Mandou um convite para Mariana, mas ela educadamente recusou, alegando trabalho. Não por mágoa, mas porque sabia que alguns capítulos da vida precisavam ser fechados com gentileza. Num dia quente de verão, 10 anos depois daquela cena fatídica no saguão do hotel, Mariana estava no escritório quando a recepção ligou. Senhora Silva, tem uma jovem aqui embaixo pedindo para falar com a gerente. Diz que precisa de um emprego. De qualquer emprego. Manda ela subir. A jovem que entrou era magra, nervosa, com roupas visivelmente velhas, mas limpas. Senta, por favor, como posso te ajudar? Meu nome é Fernanda. Eu sei que parece loucura, mas preciso de trabalho. Qualquer coisa. Posso limpar, posso cozinhar, posso fazer o que precisar. E por que aqui? Porque ouvi a história da senhora, sobre como começou como faxineira e chegou onde está agora. E pensei que talvez aqui fosse um lugar onde dessem chances para pessoas como eu. Mariana olhou para a jovem e viu a si mesma anos atrás. Desesperada, precisando de uma chance, de alguém que acreditasse. Quantos anos você tem? 22. Estudou até onde? Terminei o ensino médio. Queria fazer faculdade, mas precisei trabalhar para ajudar minha família. E o que você quer fazer da vida, se não tivesse limitações? Fernanda hesitou, como se tivesse medo da resposta soar ridícula. Queria trabalhar com hotelaria, gerenciar lugares assim, conhecer pessoas do mundo todo. Mariana sorriu. Sabe o que vou fazer? Vou te dar uma chance, não como faxineira, como trainee. Você vai rodar por todos os setores do hotel aprendendo como cada parte funciona. E se você se dedicar, se mostrar vontade de aprender, eu te ajudo a pagar uma faculdade de hotelaria. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. A senhora faria isso por mim? Por quê? Porque alguém fez por mim uma vez. E eu aprendi que o maior legado que podemos deixar não é o dinheiro que acumulamos, mas as chances que damos para outros. Fernanda começou a trabalhar na semana seguinte, e Mariana se tornou sua mentora, assim como Hassan havia sido para ela. A vida tinha dado uma volta completa. Da faxineira humilhada no saguão à gerente que agora dava chances para outras. E cada vez que Mariana via alguém tratando mal um funcionário, ela intervinha. Cada vez que via injustiça, ela agia, porque ela sabia melhor que ninguém como era estar do outro lado, como era ser invisível, como era ter sua dignidade pisoteada. E ela havia jurado que ninguém, nunca mais, passaria por isso em seus hotéis. Uma noite, Yasmin, agora uma engenheira bem-sucedida de 32 anos, visitou os pais com o noivo, um rapaz gentil que Mariana adorava. Mãe, queria te perguntar uma coisa, Yasmin disse enquanto jantavam. Claro, filha. Se você pudesse voltar no tempo, para aquele dia em que o gerente te humilhou no saguão, você mudaria alguma coisa? Mariana pensou honestamente. Não mudaria nada. Mesmo com toda a dor? Todo o sofrimento? Mesmo com tudo isso, porque aquele momento, por mais terrível que tenha sido, me levou a este. A ter minha família junta, a ter um trabalho que amo, a poder ajudar outras pessoas. Então não mudaria nada. Karim segurou a mão dela sobre a mesa.
Você é a mulher mais forte que conheço. Não sou forte, só sou teimosa. Mariana riu. Não, mãe. Você é forte. Yasmin insistiu. Você ensinou que ser forte não é nunca cair. É se levantar toda vez que cai. É manter a dignidade mesmo quando tentam te tirar. É responder em árabe quando todos esperam que você baixe a cabeça. Todos riram, mas Mariana sentiu os olhos marearem. Obrigada, filha, por ver isso em mim. Naquela noite, antes de dormir, Mariana foi até a gaveta onde guardava a caixinha de madeira com a foto de Dubai. Ela olhou para aquela família jovem e cheia de esperanças. E então olhou para o espelho. Para a mulher de 50 anos que ela era agora. Cabelos com fios de prata, rugas ao redor dos olhos de tantos sorrisos e lágrimas, mãos que haviam limpado 1000 quartos e assinado contratos importantes. Ela não era mais aquela mulher da foto, mas também não era apenas a faxineira humilhada do saguão. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que havia transformado a humilhação em força, o desespero em oportunidade, e quando se deitou ao lado de Karim naquela noite, ela fez uma oração silenciosa de gratidão. Por todos os desafios que a haviam moldado, por todas as portas fechadas que a forçaram a construir suas próprias, por cada lágrima que eventualmente se transformou em sabedoria. Ela havia respondido em árabe naquele dia, mas a verdadeira resposta não tinha sido apenas nas palavras, tinha sido em tudo o que veio depois, em cada passo dado, em cada escolha feita, em cada vez que se levantou quando seria mais fácil desistir. E essa resposta ecoaria por muito tempo depois dela. Em Fernanda e todas as outras jovens que ela ajudaria. Em Yasmin, que cresceu vendo a mãe nunca desistir. Em Karim, que aprendeu que amor de verdade persiste mesmo quando tudo mais falha. No fim, a humilhação no saguão não havia destruído Mariana. Havia forjado ela, como o ouro que precisa passar pelo fogo para brilhar, e ela brilhava agora. Não com a luz do luxo ou da fama, mas com a luz quieta e firme de quem sabe exatamente quem é, de quem conquistou cada centímetro do chão onde pisa, de quem transformou a dor em propósito. Anos depois, quando o Hotel Imperial decidiu fazer uma campanha publicitária, quiseram incluir a história de Mariana. Ela hesitou inicialmente, mas concordou depois que garantiram que seria contada com respeito e honestidade. O comercial foi um sucesso. Mostrava Mariana no saguão do hotel, parada no mesmo lugar onde havia sido humilhada, agora como gerente, e terminava com ela falando diretamente para a câmera. Nunca julgue alguém pela posição que ocupam, julgue pelo caráter que demonstram, e nunca subestime a força de uma mulher determinada a mudar sua história. O comercial viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários de mulheres compartilhando suas próprias histórias de superação. Mariana se tornou, sem querer, um símbolo. Não de sucesso fácil ou glamuroso, mas de resiliência, de dignidade, de recusar-se a ser definida pelas circunstâncias. E toda vez que ela passava por aquele saguão, por aquele mesmo lugar onde tudo havia mudado, ela se lembrava da dor, da vergonha, do desejo desesperado de desaparecer, e então lembrava de como havia respondido, não com raiva ou amargura, mas com dignidade, com árabe fluente, com a recusa de aceitar que seu valor fosse determinado por outros. Aquela resposta tinha mudado tudo, não apenas para ela, mas para todos que ouviram a história depois. E isso, Mariana percebeu, era o verdadeiro legado. Não os cargos que ocupou, não o dinheiro que ganhou, mas as vidas que tocou. As sementes de coragem que plantou em outras mulheres que passavam pelas próprias humilhações e precisavam lembrar que podiam responder, podiam lutar, podiam vencer. Ela havia respondido em árabe naquele dia, mas as ondas dessa resposta ainda se espalhavam, alcançando lugares e pessoas que ela nunca conheceria. E no fim, não era sobre o idioma, era sobre a coragem de existir plenamente, de recusar-se a ser pequena, de responder, sempre responder, quando o mundo tenta silenciar você. Fim da história. E você, o que achou dessa história de superação? Acredita que Mariana tomou as decisões certas?
Já passou por alguma situação de humilhação no trabalho e conseguiu superá-la? Compartilhe nos comentários sua opinião sincera sobre essa jornada. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes de coragem e transformação.